Muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas, segunda região. Hoje temos uma convidada especial, nossa querida Andréa Nakane, conselheira nossa. E aí eu quero dar alguns recados importantes para vocês. Nossa convidada trouxe para nós empresa que nós vamos depois fazer o sorteio, como sempre, mas tem que se inscrever. Boa noite, Andréia. Oi, Marilisa. Como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. A família, tudo tudo bem? Tudo bem. Na quarentena de castigo. Exatamente, todos nós, né? Faz parte. Necessário. Eu estava falando aqui para o pessoal que nós estamos em mais uma live especial, hoje recebendo você, nossa querida conselheira, e que inclusive tem surpresas no final da live, né? A gente vai fazer aí um sorteio para os nossos relações públicas. E o tema hoje é um tema importantíssimo, e eu até diria um tema inovador, né? E que tem muito a ver com o nosso trabalho de relações públicas em tratar com assuntos tão sérios, em assuntos tão delicados, né? A questão da empatia, de como a gente trata o outro, o próximo, em especial num momento como esse que nós estamos vivendo, tá bom? Verdade. Pedimos que os nossos queridos participantes mandem as faculdades de onde vocês são, para que a gente possa falar aqui, né, o nome das faculdades. Com certeza a metodista vai estar presente, né? A FAM também. A FAM, exatamente. Então eu vou fazer aqui uma rápida apresentação. Andréa Nakane é doutora em comunicação, inclusive recentemente, né, fez Tá fresquinho. É doutor em comunicação. O Luiz teve uma live muito bacana, foi o meu orientador, né? Foi fantástico. Luiz Farias, foi muito bacana. Exatamente, foi ótimo. Né? Exatamente. Bom, então, saindo do forno com o doutorado, habilitada em RP, especialista em marketing pela Escola Superior de Marketing do Rio. Vocês vão ver pelo sotaque que a Andréa é carioca. Marketing e administração e organização de eventos pelo SENAC. E o mestrado em hospitalidade pela Universidade Anhembi Morumbi. E aí eu puxando brasa para minha sardinha e conselheira do nosso Conherp segunda região. Andréa, seja muito bem-vinda, o espaço é seu. Você já acompanhou as demais edições, então a gente faz algumas interferências quando é necessário, mas a palavra é sua. Obrigada, Marilisa. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Nesse momento que a gente está em isolamento físico e não social, porque socialmente nós estamos conectados aqui, e as lives do Conherp estão sendo muito produtivas, estão sendo realmente um alento em termos de conteúdo, e a gente tem que tirar o melhor proveito dessa situação. Domênico De Masi já falava, o ócio tem que ser criativo. E a gente ter essa oportunidade de receber informações, refletir sobre diversos assuntos que estão no universo da comunicação é sempre muito importante e é uma forma da gente se atualizar. Então, eu tiro o chapéu e bato palmas para ações do Conherp, segunda região, de outros também, de outras regiões que estão também fazendo um papel muito importante. E é uma demonstração que a gente não para. A comunicação, lógico, a gente gostaria de fazer tudo isso de forma presencial, porque nós temos isso no nosso DNA como ser social, a gente gosta, né, de estar olho no olho, face to face, mas as circunstâncias não nos permitem. E que bom que a tecnologia está deixando a gente realmente mais conectados e fazendo com que os relacionamentos cada vez mais fiquem entrosados. Então, super feliz de estar participando. O tema, inclusive ontem eu pensei bastante, né, porque a gente
acabou tendo diversas pautas relacionadas ao número de óbitos de ontem, e eu falei, nossa, não é uma casualidade, é um tema muito delicado, mas que precisa ser falado. E talvez justamente pela nossa forma de tratá-lo até então, a gente muitas vezes acaba não conseguindo enxergar como um tema relacionado também a uma narrativa comunicacional. E é exatamente isso que eu quero trazer, pensando justamente em possibilidades com relação ao que a gente está vivendo, né? Então, antes de tudo, eu queria colocar essa questão, né? Esses ritos, os ritos fúnebres, justamente como sendo algo que a maioria das pessoas já associa a um sinônimo de dor. Porém, vai muito além, Marilisa. A gente pode dizer que é justamente a própria expressão da dor, e expressamente de comunicação. A comunicação, como a gente sabe, os nossos colegas que acompanham, ela se dá por diversas formas. São inúmeras as linguagens que proporcionam isso. Quando a gente fala justamente do luto, o luto precisa ter, sim, espaço e tempo na nossa sociedade. E quando isso não ocorre, torna-se uma lacuna que em algum momento precisa ser preenchida. E isso a gente vai, né, com o desenvolvimento do raciocínio, pensar o que nós vamos fazer daqui para frente, já que nós tivemos momentaneamente, em função de todos os protocolos de segurança adotados, muitas vezes a interrupção dessa vivência real dos ritos fúnebres. A gente sabe que, infelizmente, a gente não está... eu tenho até um negócio nessa área de eventos fúnebres, a gente tem recebido demanda, mas a gente não está conseguindo atender justamente por causa desses protocolos que permitem ritos menores em um curto espaço de tempo, mas que muitas vezes não acabam preenchendo esse momento. Então, para balizar, eu queria, inclusive, colocar que essa questão da ritualização, ela varia muito de sociedade para sociedade. Exatamente. Eu estudei bastante antes de formatar o planejamento da Anjos, da hospitalidade, e a gente vê que a tratativa é muito diferente dos povos orientais para os povos ocidentais. E entre os povos ocidentais há uma diferença também bárbara, né? Falando em Brasil, a gente celebra muito a vida em toda a sua plenitude, mas a morte, ela é muitas vezes considerada um tabu. E se a gente for parar e pensar de forma muito racional, deixando um pouquinho de lado a emoção, é algo inerente a todos. Não tem escapatória, né? Digamos que é a única certeza que a gente tem. Exatamente. Ela é para todos. Ela não vai a não, é para todos, independente de qual seja, né, a sua condição financeira, de qual seja a sua raça, o seu credo, enfim. Mas a gente meio que posterga isso. E muitas vezes, ao postergar e não falar, a gente acaba também criando ritos que muitas vezes são ritos que não preenchem aquele seu vazio. A questão do luto traz também uma condicionante, e numa comparação, por favor, não entenda, uma comparação meramente ilustrativa, quando a gente tem a questão das memórias organizacionais. Um luto relacionado a uma pessoa traz esse componente de preservar aquela memória, de alguma forma, né? Então, a importância de olhar a trajetória, o histórico, de linkar justamente aqueles momentos que fizeram daquela vida uma vida que realmente trouxe frutos. Frutos especificamente para os familiares, para os parentes, para os amigos, mas existe uma memória ali, uma memória de pessoa física. E aí a gente começa a ver muitas aderências com o nosso papel como profissionais que lidam justamente na questão do relacionamento entre as pessoas. E esse relacionamento, como você provê-los da melhor forma possível para que justamente você mantenha essas conexões. Então, é algo que a gente começa a perceber que existe um universo muito grande para se trabalhar a questão do tema, né? A questão do tema em si.
Eu tinha colocado também que quando a gente fala em ritual, a gente está trabalhando com muitos símbolos, né? Símbolos que até mesmo pelo tamanho do nosso país, que é um território continental, muitas vezes tem variáveis, né? A forma Sim. como você organiza um velório, muitas vezes nos centros urbanos, é completamente diferente de quanto você vai organizar em pequenas comunidades do interior do Nordeste, do interior do Norte, né? Muitas vezes ali você tem também algumas inspirações e até mesmo algumas performances ligadas àquelas etnias, a etnia indígena, que acaba também trazendo um outro tipo de simbologia, um outro tipo de ritual. Se você fala aqui em São Paulo, por exemplo, onde nós estamos, eu e a Marilisa, em fazer um velório na própria residência da pessoa, você já fica assustado. Sim. Mas se você pegar o que era o início do século passado, onde que eram feitos os velórios? Exatamente. Exatamente. E era uma questão até de você estar junto dos seus na materialização onde aquela pessoa viveu, conviveu boa parte, né? A própria preparação do corpo, né? Sim. Uhum. Tudo isso era feito pelos familiares. Exatamente. Até para essa questão da intimidade, de ser assim, concretizado, materializado, que realmente era o momento da despedida. E em alguns momentos, com as facilidades ou com o turbilhão, né, que a vida da gente se tornou, isso foi terceirizado. Então, em alguns momentos, você parece que tem toda uma produção e você só chega justamente para finalizar. E alguns, até estudiosos, dizem que isso acaba deixando aberto um espaço que acaba muitas vezes não sendo preenchido e se torna um luto não saudável, um luto tóxico. Essa palavra hoje está muito associada a diversas questões negativas, né? Então a gente vê um luto tóxico justamente por não ter tido essa vivência. E às vezes, como o Brasil é uma nação, né, onde a gente tem uma miscigenação muito bacana, quando a gente vai em cerimônias fúnebres de outras nações, a gente até se assusta. Muitos Sim. aqui, se não tiveram oportunidade, devem ter visto um filme que eu indico. Aproveitei que a gente está colocando até os nossos filmes, videoteca. Em dia. Assistam o filme Coco, que é da Disney, uma animação que ganhou inúmeros prêmios, que trata de como que a cultura mexicana encara e trata a questão do luto. Sim. É completamente diferente. Quem já teve a oportunidade de ir ao México no Dia de los Muertos, né, que é junto Sim. conosco, né, o Dia de Finados, eu confesso, você fica meio chocado, Marilisa, porque no seu imaginário, aquilo que você recebeu, né, como a sua cultura, Dia de Finados é aquele dia que as pessoas ficam, né, mais tristes. O próprio tempo, as condições climáticas demonstram isso, fica aquele tempo nebuloso, cinza, né? Sim. E no México é uma coisa impressionante, é muita cor, é muita comida, é bebida, é alegria, porque eles estão reverenciando as memórias daqueles que foram. E há diversas maneiras de você referenciar. No caso deles, Sim. eles escolheram um outro caminho, né? E às vezes a gente fica chocada, né? Eu tive a oportunidade, quando a minha avó faleceu por parte de pai, que é de origem japonesa, eu acompanhei uma cerimônia budista, né? E eu também, no primeiro momento, fiquei assim, né? Nossa, muitos detalhes completamente diferentes. Mas é aquela história. O diferente não é pior nem melhor. É apenas diferente e a gente precisa, né, acatar, aceitar e, sobretudo, respeitar, né? E sabendo que existem essas diversidades, quando você se propor até mesmo a trabalhar, que é uma questão que as pessoas, quando eu converso e falo que eu tenho a Anjos da Hospitalidade, as pessoas, nossa, Andréia, a minha própria sócia, a Shirley, quando a gente começou a pensar, ela falou assim, ai, Andréia, quero não, imagina, a gente trabalha com eventos diversos, corporativos, artísticos, imagina, agora a gente vai trabalhar
Mas aí a gente pensou justamente que era uma forma de você levar um alento e entregar um serviço que era um serviço extremamente necessário e que poucas pessoas acabam tendo essa intenção proativa de vir a servir, porque não conseguem enxergar isso como um nicho de mercado necessário. Exatamente. São culturas muito diferentes, né? Vou aproveitar que eu te interrompi, dar uma boa noite aqui para a FAM, para a UMESP, para a Faculdade Paulista de Comunicação, Unisantos, Unesp, Cruzeiro do Sul, FIANFAAM, professora da Univale de Santa Catarina, Uruguai, Universidade de La Rep, del Uruguai, Federal de Alagoas, né? E aí vem vários comentários, né? Mas eu vi um aqui que eu acho que valeria... muita gente falando que de cidades interiores em que existem os rituais que ainda se faz em casa. PUC Campinas eu também vi ali, senão depois da briga. É verdade, tem que citar todos. É verdade. A Shirley Salazar faz a seguinte pergunta. Você acredita... É a sua sócia, né? Olha só. Está contribuindo. Você acredita que a partir de agora cada pessoa passará a ter suas memórias mais preservadas ou serão divididas com seus familiares visando atender aos seus pedidos? Olha, Marilisa, a gente viu que esse momento que a gente passou fez com que a gente acabasse também revisitando uma série de dogmas e, em alguns momentos, até quebrando muitos paradigmas, né? A gente está acreditando muito que na questão dos eventos fúnebres a gente vai ter esse tipo de atuação. Por quê? A gente não conseguiu efetivamente fazer a despedida, né? Muitas pessoas. Em algum momento, o que a gente está até prevendo e analisando é que a gente vai ter um crescente em termos de formatação de eventos póstumos. Ou seja, não teve a adequação daquele rito ter sido materializado no momento que seria quase que considerado o sequencial. Como isso não foi feito, muitos vão acabar querendo, em algum momento, realizar cerimônias e solenidades que tragam justamente esse pensamento de enaltecer, de homenagear e de manter viva a memória daqueles que foram. Então, certamente, é uma abertura para uma revisitação do nosso próprio sentimento e emoção em lidar com a questão do tema, que ainda é muito traumático para a gente. Infelizmente, esse momento de repensar também é trabalhado muito em cima de um trauma que tudo isso que a gente está passando está trazendo também, né? Sim, o momento é muito doloroso para todos nós, né? Muito, muito. E assim, a gente precisa se cercar que são tempos muito difíceis, tempos muito duros, mas que a gente precisa atuar com essa delicadeza, né? Infelizmente, a gente não tem visto aí questões vinculadas às narrativas comunicacionais, tanto de ordem pública como algumas da iniciativa privada, tendo essa tratativa. Mas a gente pensando justamente nesse momento onde a gente vai postergar essas cerimônias, essas solenidades, essa chance de efetivamente você finalizar o rito fúnebre, porque aí, depois do rito fúnebre, é que começa o luto. Então, o que está acontecendo é que a gente está ampliando, pela ausência do rito, Sim, o não experienciar o luto. E isso, em algum momento, vai pesar demais e as pessoas vão buscar alguma alternativa para que justamente a gente consiga, dentro da nossa saúde mental, criar esse vínculo onde a gente consiga, de alguma forma, materializar simbolicamente essa homenagem. Porque tem uma coisa também interessante, Marilisa.
a sociedade muitas vezes cobra que a gente tem que ser forte, né? Que a gente... Né? Homem não pode chorar. Meu Deus, ainda tem muito... Eu escuto muito isso. Muito Sim. isso. Né? Então, quando você está naquele ambiente de uma celebração, e as pessoas falam, nossa, celebração fúnebre, é correto esse nome, sim. Porque quando você fala celebrar, você fala em agrupamento de pessoas. Não necessariamente é uma celebração festiva, mas é uma celebração onde você vai compartilhar, vai expressar a sua dor e os outros vão te acolher. O rito do funeral, ele tem esse viés que é importantíssimo. É uma dor individual que você compartilha com o coletivo. E ela pesa muito menos para você. Então, a gente não está tendo oportunidade de fazer isso agora, né? De uma forma realmente mais coletiva, né? Andréia, o Marcelo Ribeiro Viana, ele diz o seguinte: nós do segmento funerário, olha que interessante, temos procurado sempre desenvolver uma cultura na qual se perceba que a morte é parte fundamental da vida e da parte de um processo de continuidade da vida. E depois ele complementa: nesse período de Covid-19, vivenciamos um novo trauma, oriundos da quebra do rito funerário, o que tem gerado sentimentos de frustração e insatisfação. E temos preparado cerimônias posteriores. Ele colocou aqui a M, eu não sei se ele é do Amazonas, né? Porque se ele for, a situação ela é mais triste ainda. Fala pra gente, Marcelo, você é lá de Manaus, de Amazonas? E também um abraço aqui para FSG, Centro Universitário. Olha, Marília, a gente está vendo já algumas situações, por exemplo, na Anjos da Hospitalidade, a gente tem um produto que, na verdade, eu uso até o meu caso, tá? Graças a Deus eu estou bem, espero continuar ainda por um bom tempo por aqui, mas eu já fiz o roteiro do meu velório. Eu já tenho ele todo roteirizado. Tem exatamente tudo que vai ter, tudo que vai ser apresentado. Vai ter lá eu pedi para fazer uma aquarela no meu rosto. Tá linda, tá emoldurada, tá no meu quarto. Mas quando for o momento, ele vai ser retirado e vai ficar junto ali daquele momento, se for possível, lógico. Eu amo São Paulo, mas eu amo o Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal. E eu falo, as minhas cinzas vai ter uma outra solenidade, que é a solenidade justamente de você distribuir as cinzas. E não vai ser em São Paulo, vai ser no Rio. Eu ainda falo, ai, se não fizerem isso que eu peço. Ou seja, eu roteirizei ele todo. Sabe por quê, Maria? Porque eu sou da área de eventos. Eu trabalho com eventos. Vai ser meu último evento. E eu não vou estar aqui para organizar e para estar à frente dele. Então, eu já me antecipei porque eu sei que é irreversível. Eu sei que vai acontecer em algum momento. Então, eu já deixei tudo esquematizado. Já entreguei para algumas pessoas que eu confio, né? E que eu sei que vão colocar isso como uma espécie de realmente homenagear o que ela quer. Porque aí o evento vai ficar com o meu estilo, com a minha cara. Não vai ser algo ainda mais gélido, que não tem a ver. Então, isso é algo que muitas pessoas evitam. Nossa, eu não quero pensar nisso. Mas, sim, ao pensar nisso, como muitas vezes uma contratação, que a gente tem que analisar também, que há uma despesa para isso. Claro. Às vezes as pessoas não querem imaginar que elas vão ter que fazer um investimento para, muitas vezes, não experienciar. Não, você não vai experienciar, mas os demais vão, sim, experienciar. Então, isso tudo tem que ser pensado de uma forma muito racional. É lógico que, especificamente a minha empresa, trabalha em nichos muito segmentados. Então, pessoas de notoriedade, autoridade, celebridade, onde você tem uma proporção de complexo maior na própria organização. Mas é possível cada um de nós também pensar, né, nessa questão que é tão individual, mas que em algum momento vai acontecer. Não adianta a gente postergar. O que o nosso colega, qual o nome dele do Amazonas?
Marcelo Ribeiro Viana. O que o Marcelo também comenta é que muitas vezes a gente tem um sistema que muitas vezes é um sistema concedido pelos órgãos públicos, a questão dos agentes funerários, que confundem muitas vezes uma questão de um serviço muito mecanicista e automático do que algo que a gente até propõe, que é justamente fazer essa maior identificação do acolhimento tão necessário nesse momento. Então, a gente, não, como profissional que atua nessa área, não entra de forma alguma para tirar a questão da logística, a questão dessas situações mais consideradas burocráticas. A gente vem com outra situação. A gente já tinha os eventos fúnebres virtuais. Por que isso? Hoje em dia, a gente tem relações em todo o mundo. Eu tenho um irmão que mora no exterior, tenho amigos que moram do outro lado do mundo. Muitas vezes, você não tem, né? Você não sabe a data que você efetivamente vai vir a falecer. Você não tem, você pode fazer o teu roteiro, mas ele vai ficar stand-by, ele vai ficar com a data em aberto. Muitas vezes você não tem tempo hábil de fazer deslocamentos. O momento que a gente vive hoje, nem que você queira, você conseguiria ter a mobilidade, a autorização da mobilidade de diversas pessoas do mundo inteiro para fazer aquela sua última homenagem a você. Então, a gente já tinha a questão do uso do streaming por meio dos eventos virtuais, que as pessoas, nossa, mas que coisa fria. Não. Marilisa, imagina uma pessoa que está lá do outro lado do mundo, que recebe uma notícia, que vai gerar um pesar, que vai gerar uma dor, e ela sequer ter a oportunidade de ritualizar, de expressar isso. Pelo menos por meio de uma plataforma digital, ela tem ali uma sensação de pertencimento. E ela pode materializar efetivamente a sua despedida para aquela pessoa. E o mais importante, a sua presença de apoio e suporte àqueles que ficam. Então, é uma questão muito de você expressar uma dor coletiva. E a dor coletiva, quando vivenciada, ela faz com que a gente tenha uma sensação de que vai ser intensa? Vai, mas eu não estou sozinho. Eu estou com outros pares. Com certeza. O Jefferson Porto é seu aluno. Foi seu aluno? Foi minha pro. Então ele fala assim, para descontrair um pouco, ele pergunta, você concorda com a frase seu funeral, sua escolha? Qual foi a situação ou pedido mais inusitado que você recebeu, que você atendeu? E a Gabi Valentim pede que você fale um pouco mais desse trabalho que você realiza dos eventos fúnebres. Olha, Jefferson, a gente, como bom relações públicas, tem que ser muito discreto, né? Então, até mesmo, por exemplo, alguns produtos, eu me coloco, né, é o meu produto, é o meu roteiro, eu apresento o meu roteiro. Eu não vou apresentar de terceiros. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção e que é muito disruptiva. A gente teve uma pessoa que solicitou um funeral, um velório dentro da sua própria casa, residência, e ela queria uma festa, mas uma festa mesmo, com serviço de alimentos e bebidas, com banda. E quando nós montamos um receptivo, algumas pessoas que chegaram, e eu acho que eu entendi errado. Eu estou vendo música, né, e tal, nossa, eu entendi que a pessoa tinha falecido. Não. As pessoas mesmo não acreditavam e ficavam, né, assim, em estado de choque. Mas aí é a questão da compreensão. Cada pessoa lida com a dor de uma forma diferente. E muitas vezes, aquele que já fez a passagem, ela tem um desejo, ela tem um anseio. E não cabe nós julgarmos. Como organizadores de eventos, a gente pode achar completamente inusitado, bizarro, eu já ouvi muito essa palavra. Mas o fato é que, para alguém, faz todo sentido. Sim. E muitas vezes esse alguém representa ali toda uma família que justamente vai seguir as prerrogativas do que foi pedido. Deu um problema
problema aqui. Se sentir como se estivesse realmente atendendo aquele último pedido, aquele último desejo, né? Então, essas questões ainda... Não, e com certeza as pessoas nunca vão esquecer desse dia. Não. Quer ver um outro com certeza. Que a gente tem, que é muito bacana, e já respondendo até a Gabriela, né? Gabi, isso. Gabi. A gente, geralmente, a gente tem os eventos pós-póstumos, né? Que a gente acredita que depois aí da Covid-19 ele vai ter um boom, vai ter muitos, né? A gente já está percebendo isso. Em vez de, muitas vezes, fazer uma celebração ecumênica, religiosa, o que for, é muito comum isso, as pessoas das gerações baby boomers, tradicionalistas, ainda tem muito isso enraizado. Acho que você já recebeu, qualquer outra pessoa, fazer uma espécie de, a gente chama, que Santinho ficou vinculado à campanha política, mas seria justamente um flyer, que eu particularmente não curto no meu, não tem isso não vai ter, mas com o rosto da pessoa, enfim, a gente tem uma espécie de biografia. A gente faz a biografia da pessoa e entrega, porque é uma forma, olha aí, a questão da memória, né? Da gente manter a memória. E hoje você tem também a questão do digital, que facilita muito isso, apesar que nesse momento o físico ele acarinha de forma diferente. Então Sim, a gente ainda com tem certeza. essa questão, né? E outra coisa do Jefferson, uma coisa que eu não sabia, eu aprendi, tem muita gente, Marilisa, principalmente quando a gente fala em pessoas que são do mercado corporativo, autoridades, que a gente vê toda aquela comoção mais exacerbada, em que a gente vê que elas participam dos funerais não de forma tão genuína e autêntica, mas simplesmente por uma questão de eu tenho que estar lá. Eu tenho uma obrigação. E ser visto. E uma obrigação para justamente gerar uma boa imagem de si. Então, uma das coisas mais difíceis num velório é você trabalhar com a coroa de flores. Você acredita nisso? Por quê? Muitas vezes você recebe muitas e você tem que acomodá-las num espaço restrito. E a pessoa que enviou vem cobrar você. Onde está a minha coroa de flores? Que não está aqui na frente. E aí você tem que fazer um rodízio de coroa de flores. A intenção não foi realmente homenagear e acarinhar, né, aqueles que ficaram. Era a questão de justamente você ver e ser visto. Isso é uma coisa para a gente pensar, né? Até que ponto você agir dessa forma é bacana. Simplesmente fazer porque é uma obrigação. Então, acho que isso também vai mudar um pouco. Acho que as pessoas vão... A gente percebe essa necessidade cada vez mais das pessoas serem autênticas, né? Sim, com certeza. Tudo isso faz uma grande revelação, né? O Ibradep, que é da nossa querida Gilda Fleury, diz o seguinte. Como você sabe, meu marido faleceu recentemente e no velório ouvi de uma pessoa a seguinte frase: a morte é um dia que merece ser vivido. Me fez pensar. O que você acha dessa frase? Nossa, Gilda, é verdade. Olha, a Gilda, nossa colega, uma mestre, uma pessoa que eu tenho muita admiração, um grande beijo, obrigada por estar aqui com a gente. E, infelizmente, né, o Mauro, o marido da Gilda, faleceu há pouquíssimo tempo. Ela está vivendo o luto numa situação bem difícil, mas ela tem feito lives muito bacanas também. A gente pode até convidá-la, hein, Marilisa? Nossa, vai ser uma honra. Convite já ao vivo. Ao vivo. Mas, por favor, aceite. Vamos fazer um lobby aí para ela aceitar, porque a Gilda é uma enciclopédia na área de cerimonial e protocolo que a gente segue e fica muito envaidecida de ter uma colega de relações públicas com tanto conhecimento e com tanta excelência e com tanta humanização. Isso é que é o mais importante. Gilda, respondendo a tua pergunta,
Sim, é um momento que precisa ser vivenciado. Porque, como a gente falou, se você não vivenciar esse momento, esse dia, ele vai deixar uma lacuna, ele vai deixar algo não preenchido. E esse algo não preenchido pode trazer inúmeras questões que, de alguma forma, vão atravancar a sua própria vida. Então, né, questões, né, que reforçam esse sentimento social, de você estar junto ali, ver o apoio das pessoas. Você tem que ir lá, você tem que muitas vezes ver o que está acontecendo. Você tem que ter esse cuidado de ver a ornamentação, você tem que ler um texto, você tem que vivenciar, por mais duro que seja. Naquele momento, ele vai servir como uma sedimentação para que você olhe, acabou. Mas um acabou que vai reter as memórias em você. Vamos virar a página. Só que aí você traz essa memória do que é bom. Mas você precisa justamente ter essa... o pai da minha filha é falecido. E ela tinha 7 anos. Eu titubeei muito. Eu falei, não, eu não vou levar uma criança de 7 anos para um velório. Ela nunca tinha ido para um cemitério. E aí eu ouvi de algumas pessoas, inclusive psicólogos, ele falou, Andréia, não faça isso. Leve, porque ela precisa realmente ver que o pai dela não a abandonou, não a deixou, não sumiu no mundo. Que foi uma circunstância de vida, não programada, mas que aconteceu. Então, ela precisa saber lidar com isso e o primeiro passo é a questão da materialização, de seguir Sim. essa simbologia, mesmo a criança de 7 anos, Maria. E aí, realmente, eu acabei seguindo, né, as orientações, porque é muito importante nessas horas também a gente ouvir as pessoas, né? Claro. Às vezes a gente fica... Por isso que a gente enxerga esse momento, e aí tem gente que pode até achar, nossa, mas coisa estranha falar nisso, nicho de mercado, mas é um nicho de mercado. Sim. Prestação de serviço é algo que a gente oferece para atender a uma necessidade. E nesse momento é uma necessidade muito arrebatadora mesmo. E que bom que dolorosa. Vai fazer isso. Exatamente, né? É um serviço que vai ajudar justamente a diversas pessoas, a diversas familiares a conseguirem dar continuidade à sua vida. Então, eu vejo muito... Não, eu ia falar a importância de pessoas que vão tratar com seriedade, né, com competência, um momento tão importante, né, da família daquela pessoa. Já que eu te cortei, deixa eu aproveitar, falando aqui sobre as flores, né, a Glauciene diz assim, tem alguma ordem de acordo com o cerimonial das coroas de flores? Alguém falou aqui também outra coisa sobre as flores. Sim. Sobre as flores, sobre as coroas de flores, reflito muito sobre isso. A maioria dos que enviam apenas querem aparecer. Seria muito melhor dar as flores em vida para a pessoa. A Gabi também que fez esse comentário. E aí, já complementando, a Shirley faz o seguinte comentário. O velório virtual tornou-se um item de segurança. Em algumas localidades, né, onde os velórios noturnos corriam riscos de assaltos. Quer dizer, a gente também vive um outro momento. É triste, né, mas é uma verdade. Sim, sim. A questão do protocolo das flores, das coroas de flores, não existe. Até porque você tem uma logística muito difícil, porque elas vão chegando de forma que você não tem controle. E aí você Sim. tem que, muitas vezes, ir até utilizando espaços diferenciados. E você imagina, uma celebridade, por exemplo, o quanto que se recebe. E algumas pessoas, até os familiares, pedem para que não seja enviado. Porque tem uma questão também do aroma, do odor que fica. Hoje em dia tem muitas pessoas com reações alérgicas. E muitas Sim. vezes não conseguem permanecer no recinto em função disso. Então, essa já é uma prática também que tende a diminuir
justamente até por uma questão de sustentabilidade, né, Marilisa? Também, com certeza. Os coroas de flores não são plantas plantadas, né? São justamente decorações que são cortadas e tem ali o seu ciclo de vida ainda bem menor, né? Sim. Então, a gente sabe da simbologia que tem, mas teve uns que já até pediram para que a pessoa revertesse o valor da coroa de flores para uma instituição de caridade. Isso atendendo a uma trajetória da pessoa que tinha falecido, que sempre fez Sim. muitos trabalhos sociais. Perfeito, né? Porque foi uma forma ainda dela, né, pelo menos momentaneamente, continuar ajudando, né? Então, não existe isso. É uma questão mesmo de você movimentar. Algo que é muito importante em eventos fúnebres é o livro de registro. E muitas vezes a primeira coisa que a pessoa faz não é ir cumprimentar o cônjuge, os filhos, é escrever no livro de registro. Tem muito aquela sincronicidade com a questão da coroa de flores, de fazer por fazer. Eu estou lá, então, marcar minha presença, não, eu tenho que escrever o meu nome aqui para que depois, quando seja feita as mensagens, as comunicações de agradecimento, vejam que eu estive lá. Mas esteve lá de que forma? Né? E aí, às vezes, seria mais até interessante estar pelo ambiente virtual. Sim. Né? Que talvez ele até se sentisse mais à vontade para fazer uma prece, uma oração, levar o pensamento realmente para aquela pessoa. Né? Então, os ambientes hoje que a gente vê... Eu participei recentemente de uma cerimônia fúnebre, póstuma, um rapaz novo, de 33 anos, que foi feito pela plataforma Zoom. Reuniu mais de 50 pessoas e foi uma colega, Relações Públicas, a Fernanda Bradella, que fez todo o roteiro da cerimônia, e ela fez um texto maravilhoso. Ela pediu para que cada um, né, dos colegas, dos familiares, tecesse algum comentário sobre esse senhor, esse rapaz. E ela costurou isso. Marilisa, foi uma das cerimônias mais lindas que eu já vi. E todos ali, ao final, todo mundo cantou uma canção que ele gostava muito. Nossa, foi algo assim que eu me emocionei. E eu não conhecia ele. Eu participei justamente a convite da Fernanda e eu realmente vi, nossa, a tecnologia pode ser humanizada sim. Sim. Ela depende só de quem vai estar atrás. Com certeza. Né? E por isso que eu tenho certeza que a gente, como uma profissão que tem essa sensibilidade na nossa essência, que sempre trabalhou com empatia. Empatia é a palavra da moda agora, para muita gente. Mas para nós... nasce balizada pela empatia. Exatamente. A gente não consegue trabalhar com públicos, com os stakeholders, como a gente fala, se a gente não tiver esse senso de empatia. Eu preciso sim me colocar no outro, eu preciso sim trabalhar com pesquisa, eu preciso entrar no mundo do outro para que efetivamente eu consiga entregar a ele algo que faça muito sentido, algo que mexa com as emoções e que mexa com a cabeça dele. Né? É esse o nosso propósito. Então, a gente pode e deve atuar em todas as áreas onde efetivamente a gente tem pessoas. E os eventos fúnebres, esses rituais, e até mesmo esse fomento de uma alteração do comportamento social passa pelas relações públicas. Em incitar justamente esses pensamentos, em propor pesquisa. A gente pesquisa nessa área, imagina, né? A gente... Pesquisa humana, a gente já é rechaçado direto. Nessa área, são pouquíssimos os trabalhos que a gente tem. E são tão importantes, porque faz parte da vida de cada um de nós. Exatamente, exatamente. A Maria Clélia da Silva pergunta o seguinte: é correto fechar o velório durante a madrugada? E a Nicole Souza diz o seguinte: acredita que as pessoas que pegaram corona e quase morreram vão se desgrudar dos bens materiais? E as pessoas que voltam como anjos, o que pensar? E vou começar pela Maria.
Maria Cléia, na verdade, essa é uma questão vinculada à segurança, tá? A segurança daqueles que vão passar ali à noite. Isso, era muito comum isso no passado, onde você tinha realmente um velório que varava a madrugada, mas a própria Shirley comentou, a gente hoje, em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos principais centros urbanos, a gente tem locais, muitas vezes, bastante perigosos para passagem à madrugada, né? Então, isso muitas vezes entra até no termo de compromisso, no contrato firmado. Porém, a gente já tem outras alternativas, a gente já tem casas funerárias não inseridas no contexto de uma área cemiterial. Então, a gente já tem... Não existe casa que está aberta para eventos sociais, a gente já tem casas específicas para eventos fúnebres. Que aí você tem toda uma outra concepção de segurança. Mas é aquela história, né, Marilisa? A gente está falando de uma estratificação social que não é a da maioria dos brasileiros. Não é a realidade. Não é. Então, hoje a gente tem esse ritual em termos de horário comprometido em função de questões de segurança, mas que também pode ser resolvida numa articulação, numa negociação e até mesmo investindo em vigilantes para prover segurança às pessoas que estejam lá, infelizmente, né? Agora, a questão da Nicole, eu não entendi muito a pergunta, né? Mas repita, por favor. Ela diz o seguinte, acredita que as pessoas que pegaram corona e quase morreram vão se desgrudar dos bens materiais? E as pessoas que voltam como antes? Como antes, o que pensar? Tá. Eu tenho feito um estudo, a gente fez até um estudo agora para a Fiesp, vai ser logo, logo lançado, algo que a gente já vinha preconizando, mas talvez em ritmo quase que de cágado, era a percepção de uma necessidade de troca, do ter pelo ser. Para muitas pessoas, isso faz todo sentido, e a gente teve, justamente com a pandemia, o gatilho necessário para trocar essa consoante. Sim. Mas para outros, Nicole, para outros talvez só a reencarnação mesmo. Não vai acontecer. Não, mas é verdade. E às vezes muitas, né? Às vezes muitas reencarnações. E olha, porque a evolução não é uma vez só, não. Tem que vir aqui diversas, né? Mas sim, depende muito de cada um isso. Mas a gente está percebendo isso sim, que pelas conversas, por esse momento talvez de autorreconhecimento que todos nós estamos sendo, né, digamos que expostos, talvez a gente consiga isso, né? As próprias marcas de luxo têm aí um desafio muito grande. O que adianta eu ter uma Ferrari na minha garagem? Começaram a pensar, será que vale realmente eu ter uma Ferrari? Será que não é melhor eu ter experiências que efetivamente, né, façam mais sentido do que eu ter uma Ferrari só para expor? As marcas de luxo vão ter aí um realinhamento bastante necessário, né? Exatamente. A Bianca, ela diz o seguinte: estou no 2º ano de RP e o que mais amo é essa possibilidade de trabalhar em diversas áreas. Nunca imaginei trabalhar com eventos fúnebres, mas após essa live estou achando um ramo muito, muito interessante, muito necessário. Muito necessário. É porque realmente não faz parte do nosso dia a dia pensar, né, no evento, mas é um evento importantíssimo, se nós formos ver por esse aspecto, que vai ser o último evento daquela pessoa, né, uma despedida, né? A Shirley volta e diz o seguinte: quando você opta por uma casa fúnebre, a escolha de um caixão. A e B, o cerimonial como um todo, demandam um equilíbrio emocional muito além do que o momento permite. Você concorda? Sim, sem dúvida. Por isso que oferecer esse serviço de forma delicada, de forma humana, vai retratar muito esse cuidado e esse zelo. Porque muitas vezes você chega, a pessoa abre um book
para você escolher uma urna funerária. Você quer tudo ali naquele momento, menos ter que, não, porque esse aqui tem rococó, porque esse aqui tem cromado, porque esse aqui... Não, a pessoa não... Então, você ter uma pessoa que tenha essa sensibilidade, que assuma a frente disso, deixa efetivamente para quem é ligado de forma, né, plena àquela pessoa que faleceu, livre para justamente vivenciar o início do luto. E não pegar nesses detalhes, né, que podem trazer um tipo de sofrimento que não é agregador. Eu não quero saber se vou oferecer que tipo de petit four, que tipo de suco que eu vou oferecer. Não, eu vou oferecer algo, mas eu não quero escolher. Deixa para os profissionais que vão ter a sensibilidade. Eu vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, mas que é o bom senso. Bom senso eu falo que tem no dicionário, mas no nosso dia a dia a gente não encontra muito essa palavrinha composta, né? Mas para fazer sentido, aquele profissional apto justamente vai estar à frente liderando essas decisões e que vai, de uma certa maneira, acalentar quem está ali. E eu fico contente da colega pensar em trabalhar nessa área, porque é uma área que ela pode não te trazer aquele momento de êxtase, de felicidade, mas é tão reconfortante você estar num momento tão difícil, você ajudar a secar as lágrimas do outro com o teu trabalho, com aquilo que você sabe fazer, de forma muito, mas muito honesta e muito humana, porque você, como humano que consegue se enxergar no outro, ou já passou por situações parecidas. Andréa, falando um pouco do trabalho de vocês, do Anjos da Hospitalidade, você acabou de falar que a pessoa ela não quer se preocupar com esses detalhes, né? A partir de qual informação, como é que você toma, né, pela empresa, essas decisões? Existe uma pesquisa, um levantamento de como é a pessoa, de como é aquela família, para que você tome essas decisões? A gente tem dois momentos. Um quando está relacionado diretamente à família e outro quando é a corporação, que é muito comum também. Um executivo de uma instituição, de uma empresa, quando vem a falecer, a empresa, até mesmo por toda consideração e respeito, ela acaba assumindo isso. Então, ela tira a família, a não ser que efetivamente eles queiram alguma coisa específica, mas aí a gente consegue fazer essa resposta em termos de coleta de informações diretamente com eles, que acompanharam boa parte da trajetória. E aí a gente tem apenas alguns detalhes que entram com relação aos familiares. Mas são, assim, perguntas muito breves, o contato é muito rápido, porque tudo é muito rápido também, Marilisa. Sim. Você não tem um tempo de um planejamento. O teu cronograma de eventos fúnebres é completamente diferente. Então, você pode planejar. Eu posso ter o meu roteiro está pronto. Só que, no momento da execução, eu não vou ter um tempo elástico, eu vou ter um tempo muito rápido para executá-lo. Então, eu preciso ter equipe, eu preciso ter... E, tem pessoas que não gostam de trabalhar. Se eu pedir... eu preciso de pessoas para trabalhar no receptivo de um festival de música. Nossa, vai cair uma tempestade de currículos. Pede para alguém trabalhar no receptivo de um evento fúnebre. Nossa, você tem uma dificuldade imensa. E aí a gente tem que respeitar. Mas eu acredito muito que essa mudança mesmo, de enxergar que é um papel tão importante quanto o outro. Talvez mais importante. Talvez mais importante. Na alegria todo mundo quer estar, né? Sim, com certeza. Quero agradecer aqui a presença do Antônio Lago, que é o presidente da Sexta Região, prestigiando a nossa live. E aí ele faz a seguinte intervenção. A solenidade fúnebre é um evento. Como lidar com as questões culturais e de costumes? Você pesquisa caso a caso para propor o ritual? Era o que a gente estava falando, né? Fui em um que tinha coquetel. Então, quer dizer, isso vai muito... Né? Isso depende muito.
Tem a ver com a questão da região do país também. Tem a ver justamente com a sua ascendência, quer dizer, um ritual que tenha premissas mais orientais ou não. Isso tudo a gente consegue colocar na solenidade para que justamente ela tenha adesão e seja representativa. Sim, daquela pessoa ou daquele grupo que está ali, né? Começou a chover perguntas. Nós só temos mais 5 minutos. A Mônica pergunta o seguinte: você consegue segmentar o público que procura esse tipo de serviço? Então, o serviço que hoje a gente tem, e a Anjos tem 2 anos só, né? Ela é uma vertente da Mestre, ela tem 2 anos só, e a nossa estratificação é uma estratificação muito dirigida a um público realmente mais seleto, né? Mas a gente acredita que é um nicho, Marilisa, que pode ser trabalhada para todos. Todos vão passar por essa situação. Então, a gente precisa sim, porque aí você tem serviços que vão ser direcionados às crenças e necessidades de cada um desses públicos. Então, ele precisa ser, porque o que é um ritual fúnebre de uma pessoa mais popular no sentido da sua estratificação social é completamente diferente de uma pessoa que tem outra visão. Então, é preciso respeitar, né? Ele falou água aromatizada num determinado evento fúnebre se a pessoa não faz parte justamente do repertório nem do que ela está acostumada. Então, é preciso a gente ter essa delicadeza de identificar, de coletar. Não é algo de prateleira. Evento fúnebre não é uma prestação de serviço de prateleira, que você pega a receita e coloca para todo mundo. É algo individual. E aí tem que ser muito bem trabalhado, né? Eu vou encerrar com uma pergunta que faz a gente pensar bastante. Como interpretar? Ao meu ente querido, devo fazer, cuidar, participar e festejar em vida. Depois que ele morre, qual o sentido de querer festejar? É por remorso, por culpa ou consciência pesada? Não, o sentido não é por quem foi, mas por quem fica. Eu concordo plenamente com ela. A gente tem que festejar, celebrar os momentos aqui e agora, porque muitas crenças a gente acreditam, outras não, se a gente vai ter um outro momento, né, juntos. Mas então é sempre importante fazê-lo vivo. Porém, quando há um momento desse rito fúnebre, pelo menos a gente não tem essa informação científica. A gente tem só daqueles que estão aqui com a gente. É importante que a gente o faça para nós mesmos, para uma identificação que, naquele momento, a gente tem que claramente enxergar que foi uma interrupção, foi um fim, e que provavelmente, cada um com a sua crença, em algum momento a gente vai se encontrar ou não. Então, para as pessoas que ficam, sim. Com certeza. E aí a competência do profissional de relações públicas em fazer com que esse seja realmente um evento, né? Agradecemos aí, a pergunta foi do Wilson Bezutti. E agradecemos, né, Andréia, a sua participação, a todos os profissionais e alunos das faculdades do Brasil inteiro, né, mostrando que o profissional de relações públicas tem uma competência e uma sensibilidade para atuar em diversas áreas, né? Nessa área, então, muito mais. E para você que participou da nossa live, nós vamos, ao final, né, publicar um post onde a Andréia está cedendo generosamente 2 obras, né, 2 livros, para que você aí... Não é sobre o tema a gente ainda não tem nenhuma obra. Mas... Ainda. Né? Então tem lá as regras. Participem e a gente volta na quarta-feira que vem falando sobre a comunicação organizacional no cenário da saúde em tempos de pandemia. Fernando Carrara Lemos,
da 4ª região, lá do Rio Grande do Sul, vai participar. Andréia, um grande abraço, uma boa noite para você e para sua filha querida. Estamos juntos e em casa.